Evangelho de Lucas, capítulo 9, a missão dos 12. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. E em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda a parte. Querido Deus, através do Teu Espírito Santo, nós clamamos neste momento glória a Jesus, a direção, Santo a Deus, bênção, a sabedoria e a capacidade para compreender a Tua palavra. Conforme está escrito, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Que esse seja conosco essa noite, Pai. Que nós possamos conhecer os Teus mistérios, conhecer o Teu querer, conhecer a Tua vontade e aperfeiçoarmos o nosso caminho na Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Os irmãos podem sentar? Eu estava meditando nessa passagem hoje sobre o reino de Deus. Não especificamente nessa passagem, mas sobre o reino de Deus. E aí eu comecei a lembrar, eu prego bastante sobre isso. Eu volta e meia, o meu tema é assunto relacionado ao reino de Deus, ao governo de Deus sobre nós. E aí eu comecei a lembrar que uma vez eu escutei uma irmã falando assim: não, mas a Bíblia fala, Jesus falou muitas vezes sobre roupa, né, sobre vestimenta. Eu falei: olha, só uma vez do que eu já li, e olha, eu já li um bocado de vezes, eu não acho que tantas vezes assim não. Jesus fala dos sacerdotes que alargavam as franjas para serem vistos, né? Mas não era essa a prioridade. Aí pouco tempo atrás, eu ouvi num vídeo, um rapaz estava ministrando, ele falou: não, porque Jesus falou muito sobre o inferno. A mensagem de Jesus era muito sobre o inferno. Outros você escuta falar: não, porque Jesus falou muito sobre prosperidade. Aí você coloca lá em pesquisa Reino de Deus, e você encontra algumas páginas citando versículos que falam sobre o reino de Deus. Tem muito mais sobre o reino de Deus. Se você pesquisar, pode ser Antigo, Novo Testamento, mas só no Novo Testamento você vai ver quantas páginas tem, quantos versículos tem que falam sobre o reino de Deus. Não são poucos, não, são muitos. Então eu entendo o quê? Jesus falou muito sobre o reino. Tem um ditado que diz que contra fatos não há argumentos. Então vai lá, faz a pesquisa, procura lá o reino de Deus, e você vai ver que muitas vezes o Senhor Jesus falou sobre o reino de Deus. Nessa passagem aqui, ele está enviando os seus 12 apóstolos pela primeira vez numa missão sozinhos. Porque até então eles sempre estavam, Jesus ia e eles o acompanhavam. E nessa passagem aqui, mais especificamente, estava falando que Jesus Cristo enviou os discípulos antes aonde ele havia de ir. Eu vou para Magdala, então eu envio os discípulos para Magdala. Eu vou para Betânia, os discípulos vão à frente a Betânia. Eu vou para Samaria, os discípulos vão à frente. E aonde eles fossem, Jesus deu a eles uma ordem específica. Ele diz aqui: primeiro, quando ele colocou os discípulos, ele deu virtude e poder, ou seja, autoridade espiritual na vida daqueles que haveriam de ir fazer a obra. E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar enfermos. A prioridade aqui era qual? Amém, pregar o reino. Nós sabemos que a prioridade é aquilo que vem na frente. Então, quando o Senhor Jesus os envia, após ter dado a eles autoridade espiritual, ele manda pregar o reino. Aleluia. É falar para os homens acerca que Deus quer governar os seus corações. Eu já falei aqui a cura. Você é curado hoje, mas também você vai morrer de alguma outra coisa. Você é liberto dos vícios. Glória a Deus, até porque quando você está no reino,
pertencer a Ele e continuar ainda escravo do pecado. Prosperidade, você pode ganhar muito dinheiro, mas quando você se for daqui, fica tudo. Fica tudo. Então, muitas coisas são importantes para a nossa vida terrena, mas para a nossa vida espiritual, para entrarmos no reino, para ganharmos o nosso lugar ao lado do Senhor, nós precisamos de uma coisa: a salvação da nossa alma. E para que essa alma seja salva, aqui, enquanto estamos na terra, nós precisamos receber o reino de Deus. É importante conhecer sobre o inferno, sim. É importante. Tudo que está aqui é importante, senão não estava aqui. Mas se eu não conhecer o reino de Deus, se eu não me apaixonar por esse reino, se eu não desejar com todas as minhas forças conseguir conquistar o meu lugar, o reino de Deus, os outros conhecimentos sozinhos não bastam. Então veja bem, se eu estudar tudo sobre prosperidade financeira, e hoje, não somente na Bíblia, mas as pessoas estão algumas igrejas estão contratando esses coaching, eu não sei falar a palavra corretamente, né? Mas essas pessoas que fazem palestras sobre palestras motivacionais, palestras financeiras para ministrar nas igrejas. Alguns nem crentes são, mas eles vão ministrar lá, ensinando o povo a buscar prosperidade. Gente, a Bíblia fala sobre tudo. Não estou desmerecendo os profissionais, mas os profissionais são para empresas. No reino nós temos aqui a palavra, e a palavra nos ensina todas as coisas. Ainda existem alguns evangélicos que pelo menos ele vai estar mostrando dentro da Bíblia. Mas não é a motivação do mundo, não é a força da mente, é o que está na palavra. Então veja bem, eu posso conseguir riqueza, mas se eu não tiver, se eu não aprender a entender o reino de Deus, se eu não aprender a humildade espiritual que me leva a pertencer a esse reino voluntariamente, a prosperidade material não me leva para o céu. Se eu recebo cura de câncer, AIDS, tuberculose, chikungunya, e eu não for para o reino, que me adiantou? Então essas outras bênçãos, na verdade, muitos já alcançaram sem participar de nada de teologia de libertação, de nada de teologia de prosperidade, nada disso. Entrou na igreja, entregou para Cristo, e quando foi descobrir, estava curado. Eu me lembro de uma moça na nossa igreja, ela era adolescente e foi para a igreja. Ela saiu da escola, passava, viu o movimento na igreja, começou a sair da escola e assistir o culto da tarde. Por fim, depois de algum tempo, ela estava bem doente nessa época, e depois de alguns anos, ela ficou firme na igreja, passou a ficar bem de saúde, a mãe dela foi para a igreja também, algumas pessoas da família foram se chegando à igreja, e anos depois, ela descobriu lá dentro da casa dela um prontuário médico dela. Ela estava, eu não me lembro se era câncer, essa foi uma doença grave, eu acho que era câncer no estômago, e essa menina estava para morrer. Ela foi curada sem nem saber que estava doente. Quando ela descobriu que ela tinha enfermidade, Jesus já tinha curado. Ela nem sabia que tinha uma doença. Ela até pediu oração na igreja, porque ela se sentia muito mal do estômago, mas ela não sabia que ela já estava condenada à morte. Então a cura pode acontecer na sua vida, a libertação pode acontecer na sua vida, sem que você se dê conta. Eu já ouvi falar de pessoas que pararam de fumar sem perceber que tinham parado. Eu vi testemunhos de pessoas falando, não, eu parei de fumar, mas eu nem percebi que eu não estava mais fumando. Eu fumava, parei de sentir vontade de fumar, não comprei mais cigarro, e depois eu percebi, poxa vida, já faz dias que eu não fumo e não sinto vontade. Então quando você conhece a palavra, quando você começa a pertencer ao Senhor, quando Ele começa a governar a tua vida, as coisas começam a mudar. Por isso Jesus Cristo fala tanto sobre o reino,
Vou pegar algumas passagens. Tinha muito, eu selecionei só algumas. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Hoje eu não deixei marcado aqui não, para procurar junto com vocês. Vamos lá. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Diz aqui: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? O Senhor estava falando sobre as pessoas que ficam levando, Paulo, o apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto, quantas pessoas estavam levando seus próprios irmãos a um tribunal, um brigando com o outro. Quando você vai ao tribunal, é porque existe alguma demanda. Estava havendo uma demanda entre irmãos porque alguém estava sendo injusto para com o outro. A igreja não estava conseguindo resolver o problema entre os irmãos. E ele falou: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Vocês são igreja. O que vocês estão querendo com a vida de vocês? Estão disputando bens, disputando as coisas e praticando injustiça. Com injustiça não tem reino. Deus não vai governar a vida de vocês e, consequentemente, vocês não vão morar no céu. É simples. Lucas, Evangelho de Lucas, onde nós estávamos, 13, versículo 18. É sobre a parábola do grão de mostarda, e dizia: a que é semelhante o reino de Deus, e a que o compararei? E nós vamos ver que Jesus falou algumas parábolas, e ele comparava: aqui é que eu vou comparar o reino de Deus. Aqui nesse caso ele compara um grão de mostarda, que o homem tomando o lançou na sua horta, e cresceu e fez-se uma grande árvore, e em seus ramos se alinharam as aves do céu. Então, quando você começa a comparar, a lançar, a divulgar o reino, a falar do reino, quantas pessoas, essa pequena palavrinha que você fala para uma pessoa aqui, para uma outra ali, e você vai angariando almas para o reino dos céus. E aí você vê uma família, você fala para uma pessoa, com uma pequena semente que é lançada e se faz uma grande árvore. Você fala para uma pessoa, aquela pessoa se converte e leva o evangelho para dentro de casa, e uma família inteira é resgatada, porque alguém daquela casa ouviu a palavra, levou a palavra, e aquela semente cresceu, e quantos vieram se alinhar ali no reino de Deus. Ainda aqui nessa mesma passagem, no versículo 20 está escrito: e disse outra vez: a que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomando escondeu em 3 medidas de farinha, até que tudo levedou. Você pegou o fermento, coloca na farinha, e de repente aquela massa cresce. Assim é o reino de Deus. Você faz uma pequena parte e o Senhor conclui a obra através do Espírito Santo, e aquilo que começou pequenininho começa a crescer, começa a tomar volume. Então, primeira carta aos Coríntios, vamos voltar lá para Coríntios, eu não pus em ordem, vamos ir rapidinho. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Diz: porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Paulo novamente aqui falando para os coríntios, e eles estavam inchados, ensoberbecidos, cada um se achando alguma coisa. Paulo chega para ele e fala: no reino de Deus não consiste em palavras. Não é você falar muito, falar bonito, você achar que você sabe alguma coisa, não. Consiste em virtude. Não é o que está escrito? Nossa, eu pulei do versículo. Primeiro 6, 9 eu já li. Os injustos não hão de andar.
O 4:20 eu acabei de ler, porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Virtude é poder. E esse poder que nos dá é o Senhor. Passou a pertencer a Ele, Ele nos dá o seu Espírito, esse Espírito Santo em cujo natureza habita o poder. E aí você passa a ter o poder de Deus na tua vida. Poder para quê? Não é só poder para operar maravilhas, não. Isso é consequência. Mas poder para se manter íntegro na presença do nosso Deus. Poder para andar corretamente diante dEle, fazendo aquilo que agrada a Ele. Esse é o desejo do Senhor para a nossa vida. Se eu aprendo a andar em conformidade com a vontade do Senhor, se o reino de Deus está na minha vida, eu começo a andar fazendo a vontade do Senhor e as coisas começam a acontecer na minha vida. Lucas 12:31, uma passagem bem conhecida. Vamos voltar lá para Lucas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando, agora Jesus, falando acerca da solicitude pela nossa vida. Os homens preocupados: o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Hoje em dia, qual é o carro que eu vou comprar, qual é a roupa de marca que eu vou comprar, qual é a casa onde eu vou morar, qual é o lugar onde eu vou passear, aonde eu vou tirar uma selfie. As pessoas estão fazendo horrores, a gente se matando para tirar uma selfie ou postar na rede social. Alguns se matando no sentido do risco que a pessoa se expõe para poder tirar uma bela foto. E quantos morrem nessa bela foto? E outros se matando literalmente, suicídio ao vivo. Tem gente que grava o seu suicídio. Perderam o juízo completamente. O reino de Deus não é isso, não é palavra, não é mostragem, não é mostra de santidade. Houve uma outra época que o reino de muitos tiravam o reino de Deus pela roupa, né? Fulano, olha assim, não, aquela pessoa aí é santa, porque ela tem uma saia lá embaixo, e o outro tem uma gravata aqui, porque tem o cabelo assim, porque tem o cabelo assado, ele está sem barba, não pode ficar de barba, não pode ficar de bigode, outra época pode um, não pode outro. E as pessoas tinham por santa a imagem da pessoa, aquilo que ela deixava que os outros vissem, sendo que o reino de Deus é muito mais. Ele está lá dentro do nosso coração, através do Espírito Santo que habita em nós. E aí o Senhor começa a governar e a dirigir a nossa vida. Então, é no dia a dia, é no frigir dos ovos, é na caminhada contínua que você descobre se a pessoa realmente ela tem o Senhor dirigindo a sua vida ou não. Porque ela vai ser em todo o tempo provada, em todo o tempo ela vai ser testada. Mas é quando você caminha com uma pessoa que você percebe quem ela é. Por isso o Senhor Jesus Cristo caminhou com os seus discípulos por 3 anos. Eles viajavam juntos, eles dormiam juntos, eles iam para o monte juntos, eles comiam juntos, iam para enterro juntos. Onde Jesus estava, os discípulos estavam atrás dele. Eles andavam com Jesus, porque Jesus sabia que aqueles homens precisariam ver qual era o estilo de vida dele, que era totalmente antagônico ao estilo de vida da época. A forma como as pessoas agiam, como elas se portavam, a conduta era totalmente diferente da conduta de Jesus. Não havia um homem como Jesus, que amasse como ele amava, que se importasse como ele se importava, que se expusesse como ele se expunha. Não havia. Então eles precisavam da referência de Jesus. Jesus precisava caminhar com eles para eles entenderem o que significava de verdade o reino de Deus. Eles conheciam os profetas. Alguns deles eram conhecedores da lei dos profetas. João, seu irmão, eram homens que andavam ali com os fariseus, que ele tinha conhecimento com aqueles homens. Então, mas isso não foi bastante, porque eles também estavam vendo muita coisa errada, eles precisavam de um novo padrão correto. Então andar com uma pessoa vai mostrar quem ela é. Quando eles começaram a andar com Jesus, eles começaram a entender o que era o reino.
e logo depois da morte de Jesus receberam o Espírito Santo, então alguma coisa diferente aconteceu na vida daqueles homens. Eles foram realmente transformados, impactados pela vida de Jesus Cristo. Que homem é esse? Como não se apaixonar? Como não querer ser como ele? E aí, eles ainda tinham uma dificuldade, que eram as fraquezas, os medos, que foram dissipados com a chegada do Espírito Santo. É quando eles recebem então a ousadia, e eles conseguem então pertencer realmente ao reino, ainda com defeitos, ainda limitados a uma carne pecadora, mas eles conseguem então fazer a obra do Senhor, porque agora eles já entendiam o que era pertencer ao reino de Deus. Eles agora conseguiam entender o valor que tinha o reino. Eles agora conseguiam compreender e, através da ousadia do Espírito Santo, viver essa direção que o Espírito Santo procede. Então veja bem, Lucas 17, 20, aí mesmo em Lucas, capítulo 17, versículo 20. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão indo aqui ou indo ali, porque o reino de Deus está entre vós. Já está aqui, ó. Jesus estava no meio dos discípulos. Era ele que estava governando a vida daqueles discípulos. Era ele que estava dirigindo os discípulos pelos caminhos corretos. Então ele falou: o reino já está entre vós. Eu estou aqui. Era o que Jesus estava falando. Eu estou aqui. Então o reino já está entre vocês, porque eu estou governando a vida de vocês. Eu estou mostrando o caminho correto que vocês devem seguir. Não fica preocupado: já está ali, está colado. Não, está aqui no meio de vocês. Na obediência de vocês está o reino. Vocês adquiriram o reino por se sujeitarem, por obedecerem. Para a gente encerrar, Evangelho de Marcos, capítulo 4. Versículo 11. E disse-lhes: a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas as que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não se percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que se não convertam e lhes não sejam perdoados os pecados. Parece até uma coisa difícil, né? Peraí, Jesus não quer que se converta? Não. Quer que seja perdoado o pecado? Ele está falando sobre pessoas de coração duro. Está lá fora, não quer entender? Não vai entender. Então Jesus fala parábolas. Às vezes, depois que você já está caminhando com o Senhor um tempo, você começa a entender, as coisas começam a ser claras para vocês. Mas você vai explicar para uma pessoa que está com o coração endurecido, ela não vai entender. Porque ela precisa de uma mudança. A irmã Andréa estava falando no começo do culto sobre ler a Bíblia e entender e compreender que a gente precisa reler muitas vezes. Eu falei muito com ela no começo isso, né? E graças a Deus ela já leu mais de uma vez. E ela relendo, na verdade, ouvindo um trecho da Escritura, ela se tornou: puxa, eu nunca tinha atentado para isso. Jacó saiu da presença do seu pai, o seu pai mandou fazer um guisado, porque já estava velho, achando que ia morrer. Jacó vai, fica 20 anos lá fora, volta, vamos lá, 21 anos que ele volta para a casa do pai, porque ele que sai, que volta, até chegar lá. E aí, Isaac ainda vive alguns anos. Não é preciso de quantos anos, mas ele ainda vive muitos anos. E Jacó está ali junto com o seu irmão, enterra o pai. E ela já tinha lido a passagem de várias vezes, porque Gênesis é o livro que a gente mais lê, porque a gente começa a ler a Bíblia toda, lê Gênesis e para lá em Levítico ou para em Números. Geralmente as pessoas se engancham, Levítico ou Números. Levítico não tem aquela repetição de muitas leis.
Número porque tem aquele monte de números, aí a pessoa cansa e desiste. Genealogia cansa. Genealogia cansa, aquele monte de número cansa, enfim. Então, Gênesis acabava lendo, eu perdi a conta de quantas vezes, quando eu comecei a ler a Bíblia, de quantas vezes eu li Gênesis. Porque eu lia Gênesis, quando eu entrava no Levítico, eu travava, então eu conseguia vencer, aliás, eu lia Êxodo, e aí eu travava no texto. O Êxodo, Levítico, Número, eu sempre travava um dos três. Aí passava um tempo e eu começava de novo, ia lá para Gênesis. E aí ficava só Gênesis. A gente vai decorando Gênesis. É bom, porque tem muita coisa importante ali. Aí ela acabou percebendo, falou, puxa vida, eu já tinha lido tantas vezes e não tinha me apercebido disso. E quantas outras coisas, ali foi um detalhe, interessante até, mais um detalhe, mas quantas outras coisas que trazem salvação, cura, libertação, que você às vezes, depois de alguns anos, você vai tentar com aquela palavra que você já ouviu tanto. E um dia aquela palavra fala ao teu coração, ela como que salta diante dos teus olhos, né? Ou dos teus ouvidos, por você ouvir alguém falar, de repente aquela palavra te chama a atenção de uma forma especial. Então o importante é se manter sempre ali na presença do Senhor, permitindo que Ele faça essa obra, permitindo que Ele faça esse trabalho na tua vida. E aqui ele diz, a vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Acho que é o Evangelho de Mateus que fala, conhecer. Né? E outra tradução fala, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Então, o Senhor quer isso, sabe? O que Ele tem, o reino dele, as coisas que tem no reino, é para nós, é para quem pertence ao reino. Nós, aqui dentro do país, nós conhecemos as nossas leis, ou pelo menos uma grande parte delas. Mas quando você vai para fora, as leis são diferentes. E quem vem de fora para cá, as leis também, eles se estranham também as leis, porque as leis são diferentes de cada país. A mesma coisa acontece nas leis naturais e no tocante às leis espirituais. As leis que regem o nosso reino são diferentes das leis de muitas outras religiões. A pessoa que está lá fora acha que está fazendo certo. Quando ela se converte, ela, opa, eu digo comigo. Eu vi um vídeo catolicismo, quando eu comecei a entender e a ler a palavra, o tempo foi passando, eu comecei a entender muita coisa. Eu fui católica praticante por vários anos. Mas, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a entender algumas coisas, aí eu falei, opa, é o que está aqui que vale. Então vamos examinar e vamos procurar viver. Pertencer ao reino é viver segundo o governo de Deus. E é dessa maneira que você encontra cura, libertação, salvação, transformação, que é algo importante, porque afinal de contas, estar no reino significa ser nascido de novo, nascer para Deus. Então, se eu nasci de novo, as coisas velhas passaram e eu preciso tomar novas atitudes, todas elas pautadas na palavra do Senhor. Então, que nós possamos fazer isso, que nós possamos aprender, que nós possamos nos entregar a Ele completamente nas nossas vidas. Amém? Curva a sua cabeça, nós vamos falar com Deus nesse momento. Querido e soberano Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos nos posicionando diante da Tua presença nesse momento, Pai. Ah, Senhor da glória, tanto para